Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Hoje o Rômulo vai falar de um tema muito importante para nós, né? Que é a vontade. Acho que o que tem que movimentar a casa espírita é a vontade, né? Então, que esse tema seja, né, muito proveitoso para nós, que a gente consiga realmente introjetar tudo aquilo que ele falar, que ele possa falar, né, conforme ele preparou, intuído pela espiritualidade superior, principalmente aqui que é uma casa que tem o magnetismo como trabalho, né, essencial e não há magnetismo sem a vontade, né? Então, é muito importante esse tema para nós. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos em seu nome, rogamos a presença da espiritualidade amiga, daqueles trabalhadores dessa casa, damos boas-vindas aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos irmãos encarnados, que, né, seja uma noite agradável para nós, que a espiritualidade amiga esteja junto conosco aqui, nos intuindo, nos abençoando, abrindo os nossos ouvidos. Pedimos, Senhor Jesus, sua proteção e seu amparo, porque é em seu nome que estamos aqui reunidos hoje. E que em seu nome, Jesus, o Senhor nos autorize a iniciar o estudo da noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Palavras de vida eterna. Permanecemos fiéis. Além disso, requer-se-nos despenseiros que cada um se ache fiel. Num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no seu lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico e formoso, e se localiza. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é formoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre nas atribuições de que foi investido. Dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, que ele não dorme sobre as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas, que a nossa fé precisa sustentar-se incondicional e estarás proclamando a verdade. Mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. O comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Seja qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir que esperamos por ele. É natural que ele igualmente espere por nós. Não obstante os erros que ainda nos assinalam no coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que espossamos diante da consciência. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. O próprio boi, mostrando cascos empastados de lama, para servir no arado junto ao homem, deve ser um animal fiel. Se concentrou bem, tá? Ali. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer muito ao convite da casa, né, para que estivesse aqui com vocês. E
estava falando agora há pouco, eu sou professor, e como professor, hoje eu estou aqui como aluno, né? Aquele que vem ensinar, não vem ensinar, mas vem aprender junto, né? No mesmo sentido, eu me sinto aqui como se eu fosse um dos meus alunos apresentando um trabalho, né? Porque toda vez que nós pegamos para poder fazer uma palestra sobre um estudo, sobre algum tema voltado, a gente sabe que primeiramente esse tema ele vem de encontro a nós. Se nós não absorvermos, não entendermos a mensagem, como vamos passar algum tipo de mensagem, né? Precisamos primeiro entender que tudo aquilo que a espiritualidade nos traz, tudo aquilo que a nossa doutrina nos apresenta, é primeiro uma mensagem para nós mesmos. E sim, a partir disso, vivenciarmos essa experiência, essa doutrina, essa caridade que ela nos apresenta. E como tema da noite, tive a intuição, a espiritualidade nos incluiu muito a falar sobre vontade, né? O que é a vontade? E no Livro dos Espíritos, na pergunta 909, ela faz parte do capítulo 12, que vai falar ali sobre a perfeição moral. Ela fala assim: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Kardec então quer entender do Espírito da Verdade o que? Se o homem por si só ele vai conseguir sempre, olha, o homem vai conseguir vencer as suas más tendências? E a espiritualidade responde: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, a primeira coisa que a espiritualidade vem falar: não é complexo, não existe grande esforço. Muitas das vezes os esforços são pequenos. O que falta é a vontade. Porque a vontade é aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos coloca à frente, que nos leva a executar alguma coisa. Tudo começa na vontade. E nesse livro, recebido lá na casa, Sei Que Nada Sei, Zé Grosso vem falando muito sobre essa construção da vontade, sobre como o papel da vontade na nossa conduta, como é o papel da vontade dentro do que nós vivenciamos no Espiritismo. E não tem como falar de vontade sem falar da mente, sem falar de que onde que surge todo esse pensamento, de onde surge todas as nossas condutas, né? E ele vem muito sabiamente explicando o que é a concepção de mente, pensamento, o que isso vem a ser. Então ele fala sobre nós somos espírito, perispírito, mente, e ele relaciona tudo isso, né? Sendo que o perispírito nós entendemos como o nosso corpo espiritual, né? É aquele corpo espiritual que vai nos acompanhar durante toda a nossa trajetória evolutiva. Ele nos acompanha durante todo esse tempo. A mente é um campo de criação pertencente a esse perispírito. Ela está ali, dentro do perispírito. Porque nós não conseguimos nos esquecer de tudo aquilo que vivenciamos nas encarnações anteriores. Nós temos o dom, né, a bondade espiritual do esquecimento enquanto encarnados. Contudo, tudo aquilo que vivenciamos está depositado no nosso espírito. Nosso espírito leva tudo isso. E tudo armazenado dentro da mente espiritual. E essa mente, ela vai trabalhar fabricando, né, como se fosse uma fábrica com vários setores. Um dos setores é a vontade. A gente tem ali os desejos, os sentimentos, o pensamento, tudo dentro da nossa mente. A mente, ela é uma propriedade do espírito. E é aquela quem comanda, que é comandada pela nossa vontade. Então a vontade, ela é quem vai ditar tudo isso. E como que funciona? O espírito, através da vontade, emite uma ordem. A mente reveste essa ordem, né, isso tudo com imagens, com sentimentos, com desejos. E o pensamento vai criar uma vida factível daquilo. Ele cria aquilo, dando cheiro, personalizando, para que a gente consiga visualizar sempre, né? E depois isso vai para o corpo físico.
E o corpo físico, cada uma de suas partes executará aquela ordem, que foi emitida pela vontade do Espírito. Mas a gente ainda costuma falar assim, o cérebro é quem vai comandar. Não, o cérebro faz parte desse corpo físico. Ele é só mais um que vai interpretar a sua função dentro disso tudo. Um órgão que interpreta. Então é aquele que vai ditar e mostrar aos outros órgãos como fazer, auxiliar na interpretação dessa conduta. Mas o que a gente precisa realmente lembrar, o cérebro, ele não é a nossa mente. A nossa mente, ela pertence ao nosso espírito. É o espírito quem controla. E através da vontade, ele, exprimida para esta mente, ela controla tudo que nós fazemos e nos molda durante tudo isso. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, através de Chico Xavier, vem trazer para a gente também uma outra divisão. Ele divide a nossa mente como se ela fosse um escritório com departamentos gigantes, né? Um grande escritório com vários departamentos. E a gente tem o departamento dos sentimentos, o departamento dos desejos, e tudo isso está ali dentro da mente. E o departamento principal é o departamento da vontade. E ele diz assim, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A vontade é o impacto determinante. Nela dispomos o botão poderoso que decide o movimento e a inércia da máquina. Então é através da nossa vontade que controlamos tudo. Então tudo se inicia na nossa vontade. Sem ela, o desejo, o departamento do desejo, poderia vir a comprar algo por engano. Pode vir a comprar algo por engano, que vão ser gerados aflitos desnecessários, muitas das vezes. Então, por não controlarmos a vontade, dando vazão aos nossos desejos, muitas das vezes nós procuramos as aflições. Nós mesmos provocamos essas aflições. Então, simplesmente não controlar a vontade, não ter a vontade de. E aí abrimos mão desse controle e deixamos para o desejo. E o próprio desejo é quem começa a controlar. E para ilustrar, gostaria que a gente comentasse sobre duas personalidades bíblicas, Daniel e Jonas. Se a gente lembrar da história de Daniel, quando a gente vai lá no próprio livro de Daniel, no capítulo 1, fala que o rei Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém. E nesse processo, ele pede para que o chefe dos eunucos traga jovens para ele, que sejam de boa aparência, de boa saúde, que tenham uma boa história, uma boa conduta e que fossem de famílias da realeza, do povo de Jerusalém. E aí ele traz Daniel, um desses jovens. O rei manda que o chefe dos eunucos os alimente muito bem. Ele aí determina que seja dado o vinho, o jantar bem farto e tudo aquilo com muita fartura. Então ele ordena isso. Daniel, ao receber essa ordem do chefe dos eunucos, ele diz: eu gostaria muito de que me fosse dado apenas legumes, frutas e água para me alimentar. Que o meu alimento fosse apenas essa parte de legumes e frutas e somente água para beber. Que não me desse o vinho, que não me desse as carnes gordas, nada disso. Nem essas outras farturas. Então ele se retrai. O chefe dos eunucos fala para ele: olha, eu tenho medo do rei. Se o rei descobre que vocês estão menos do que os outros por conta dessa conduta, por conta da alimentação, eu serei penalizado. Então Daniel fala para ele: olha, vamos fazer um teste então de 10 dias. Por 10 dias, nós quatro nos alimentaremos apenas por legumes, frutas e somente beberemos água.
E assim fez. 10 dias depois, o rei notoriamente viu a diferença entre os jovens que estavam se alimentando da forma que ele tinha mandado e esse pequeno grupo. E ali ele foi entender o porquê, chamou o porquê, ele sabia o porquê. O chefe dos eunucos, muito revoltado, não queria se atentar para isso. E ficou ali, muito preocupado com o que estaria acontecendo, o que poderia acontecer com eles. E daí, quando Daniel vai até o rei, ele explica o que aconteceu. Não, nós não quisemos nos alimentar assim por conta de poder conduzir com melhor saúde, poder conduzir com uma melhor situação. Então, o rei acaba se agradando de tudo que Daniel fala e começa ali a ter um apreço cada vez maior por Daniel. No decorrer da história, muitas coisas acontecem, as interpretações dos sonhos, e aí esse rei vem a falar que Daniel era esse grupo, né, os amigos de Daniel, eles eram 10 vezes mais sábios do que os sábios que ele tinha em seu palácio. Então ele começa a ouvir, né, tudo aquilo que Daniel tem para apresentar. Contudo, enciumados, revestidos de inveja, os demais vão lá e incitam ao rei para que fizesse uma nova lei, onde qualquer um que adorasse qualquer outro deus, senão o próprio rei, fosse condenado à cova dos leões. Daniel não abre mão de cultuar a Deus. E acaba que o rei, ao descobrir, Daniel sendo levado a ele não teve outra opção a não ser jogar Daniel na cova dos leões. Quando ele é jogado, pela manhã, a gente já sabe, Daniel sai ileso. E por isso, por essa conduta, por ele ter saído ileso da cova, ele tem que ser obrigatoriamente inocentado. Porque ninguém imaginava que alguém poderia sobreviver à cova dos leões. A gente sabe que é impossível a gente falar que existem realmente pessoas que conseguem domar leões, que conseguem fazer aquilo, mas a gente sabe que aquela conduta teve a ver com a espiritualidade, conduzindo naquele processo, fazendo tudo isso. E então a gente vê o que? A conduta de Daniel durante todos esses episódios, mostrando que como ele punha a sua vontade naquelas situações. Aí quando a gente vai para Jonas, a gente lembra lá que nos capítulos 1 e 2 vai contar a história desse trajeto primeiro, aquele trajeto inicial, onde o Deus pede para que Jonas, ele determina que Jonas vá até Nínive. Só que Jonas, ele era um pouco, digamos assim, que ele estava um pouco temeroso de seguir até Nínive. E nesse processo de ficar temendo, ele acaba falando que ele vai para Tares. Nesse trajeto para Tares, ele vai até uma cidade, a cidade de Jope, pega um navio que vai seguir para Tares. Durante esse processo, eles passam por uma grande tempestade. Jonas vai falar com a tripulação falando, olha, a culpa é minha. Essa tempestade é porque eu não ouvi o que Deus queria de mim. Me joguem ao mar que a tempestade cessará. A tripulação acaba acreditando, ouve o que ele fala e realmente o joga ao mar. A tempestade se acalma e um peixe grande é enviado para que engolisse Jonas. E ali Jonas fica por 3 dias e 3 noites dentro do peixe, até que ele vai se arrepender e ora em arrependimento a Deus. Então ele se arrependendo, dizendo que todo o seu processo ia ser retomado. E quando ele é lançado para fora, ele sim vai e segue para Nínive para poder fazer o que Deus tinha pedido, para falar sobre tudo que estava acontecendo naquela cidade e auxiliar no processo de resgate que fosse necessário. Então aí sim, depois de tudo isso, ele segue. E se a gente falar sobre Daniel e Jonas,
são duas aplicações da vontade de maneiras diferentes, bem diferenciadas. Daniel já dominando a vontade, de conseguir controlar os desejos, porque seria às vezes muito mais fácil. Falar, eu vou beber o vinho, vou comer a carne gorda, vou ali ficar junto com esses. Não, vou abrir mão de Deus, não vou orar a Deus, para quê? Vou ser jogado na cova dos leões. Ele não, ele se atém, porque a vontade já consegue controlar os desejos. Já quando a gente vem para Jonas, Jonas deixa de ouvir. Ele tapa os próprios ouvidos à voz de Deus e acaba dizendo, não vou. Vou seguir, né, como eu acho que deve ser. Tales é mais fácil. Eu vou continuar falando de Deus, vou continuar pregando, sou profeta, vou continuar pregando. Contudo, Tales é mais fácil. Lá em Nínive ia ser muito complicado. Nínive o pessoal muito mais abrupto, eles iam jogar coisas em mim, quem sabe se eu ia ser preso ou qualquer coisa assim. Eles não queriam ouvir, mas a missão dele não era essa. Deus tinha enviado ele para aquela missão. Muitas das vezes somos enviados para algumas missões, contudo precisamos ser engolidos por peixe grande. Passar por 3 dias, 3 noites das nossas tribulações, para aí sim atentar para qual é a missão que Deus nos destinou, que a espiritualidade nos convidou. Então precisamos ali dessas tribulações, de passar por esses momentos, para nos lembrar, nos arrepender e confiar que aquele é o plano traçado pela espiritualidade, por Jesus, por Deus, para cada um de nós. Então às vezes é tão difícil de falar, nossa, eu sou tão pequeno, como que eu vou conseguir fazer isso ou aquilo? É tanta coisa só para mim, é tão complexo fazer isso tudo. E às vezes é necessário que essa tribulação venha e nos mostre que somos fortes. Pensa na época Jonas, passando por tudo isso. Quem é que tinha o testemunho de ser engolido por um peixe gigante e ficar 3 dias e 3 noites e depois ser jogado fora? Ser cuspido fora na praia e aí conseguir seguir sua missão? Então isso demonstra só o quê? Você quer prova de que você é forte? Ok. Às vezes a gente desvia de uma missão ou de outra por conta disso, nos achando fracos. Não somos capazes de controlar. Não somos capazes de seguir em frente. Não. Ficar à frente disso não tem como. Eu não dou conta. Quem sou eu para poder fazer? Falar na frente, vir palestrar, gerar estudos. Quem sou eu para isso? Aquele em que a espiritualidade confiou a missão. Agora basta que nós acreditemos em nós também. E confiemos em nós mesmos e naquilo que nos foi proposto. Então, muitas das vezes, é essa que é a nossa conclusão, digamos, que nós vamos obter de todas as tribulações que às vezes passamos. Momentos preparatórios, momentos de resgate, para que estejamos ali, realmente contritos e dentro do que a espiritualidade nos propõe. E se a gente pega sobre, ainda pensando, Daniel ali dentro da cova, o que nós podemos interpretar disso tudo? Daniel, através da vontade, ele ilustra, né? A gente sabe que vem essa parte bem de interpretação do que nós podemos tirar daquilo tudo. Quando a gente olha para a história de Daniel, a gente vê muito bem ilustrado o autocontrole através da vontade. Ele teve esse autocontrole e, no mais, continuando não só nisso, dominou as feras. Quantas feras que nós temos, interiores e exteriores, a duelar, a batalhar todas as noites, todos os dias. E aí ele vem nos dar exemplo de que o domínio das feras é possível. Podemos sim dominar aquilo que nos tenta retirar do caminho correto, retirar daquele ponto em que nós estamos decaindo. Podemos sim estender a mão e ser resgatados.
e trilhar o caminho verdadeiro que nós precisamos trilhar, porque foi a missão que nós até mesmo às vezes escolhemos participar. Porque a gente sabe, né, que antes da reencarnação a gente promete tudo. Não, vou ser bom, vou fazer isso tudo. Não, pode deixar, eu vou. Deixa comigo, conta comigo. Não, pode. Não, eu não preciso nem da perna, não nem do braço. Não, cara. Você deve falar assim, calma. Vamos devagar, só isso aqui que a gente precisa. E quando a gente está aqui, o que a gente faz? Ai, é muito grande. Não, pra quê? Eu quero essa missão pra mim, pra quê? Não, eu só quero estar ali, ó. Eu prometo que eu vou ficar eu vou em todos os encontros da casa, mas não, pelo amor de Deus, não me manda ir para frente do estudo. Não me manda seguir em tal e tal atividade da casa, porque eu não vou dar conta. Aí a gente se esquece de que quem disse se a gente dá conta ou não é a espiritualidade que nos intuiu para aquele momento, para aquele lugar. Nos esquecemos que eles estão ali, aqui, para nos mostrar, para nos auxiliar na trajetória. E que essa é a trajetória que nós devemos seguir. E nós nos lembramos ali também que, como Jonas, às vezes precisamos sim ser engolidos por peixe grande para poder olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós, introspectar tudo isso, analisar e aí sim entender que fazemos parte dessa caminhada. Não é à toa que cada um de nós está aqui, cada um de nós está na casa que está no caminho que está. Nos é confiada uma missão, a todos. Porque nós escolhemos participar desse processo de missão, nesse processo de caminhada. Foi escolha nossa, ninguém escolheu por nós. Nós escolhemos e agora temos que vir aqui não para poder escolher de novo, mas para entender a escolha que fizemos, para caminhar através dessa escolha. A escolha foi tomada antes de encarnarmos. Estamos aqui apenas entendendo o porquê da escolha, entendendo o porquê dos peixes grandes, o porquê dos leões, o porquê das feras que nos apresentam, que se apresentam a nós, entender o porquê que essa trajetória é assim, o porquê que os reis sitiam as nossas cidades, os tomam e nos tomam por escravos, por momentos complexos e complicados. Por que passamos por cada um desses momentos? Porque escolhemos antes. Foi escolha nossa, todo o trajeto, de estar ali, dispostos a trabalhar, a estar no caminho da fraternidade, do amor, da caridade. E aí, até antes de sair, nós estava falando sobre a finalização e o William estava falando sobre a passagem de Jesus no Getsemane, onde ele chama aos discípulos para orar. Ele seleciona 2 para que subam com ele ao monte, e os demais ele pede: vigiai e orar. E eles caem no sono, não suportam aquele momento e adormecem. Os olhos vão ficando pesados, o corpo fica pesado, e quando se vem dormir, Jesus desce. Ele: eu só pedi para vocês vigiarem junto comigo. Naquele momento, Jesus não foi ao monte para apenas orar. Ele foi ao monte para enfrentar ao início daquela grande batalha que aconteceria. O como que ia acontecer, entender a própria escolha de ser o nosso irmão maior, de ser o nosso mestre, de nos ter guiado e de levar ali as nossas dores e mostrar que o caminho é possível. Então ele estava ali entendendo a própria tomada de decisão, entendendo tudo isso. E ele nos convida, a cada um de nós, para subir e orar, mas também nos convida primeiro a ficar e vigiar. Porque ele precisa de nós que vigiemos, precisa de nós que estejamos de pé, que estejamos ali lúcidos, cientes, porque eles tinham fé. E o que é a fé senão
a vontade quando ela encontra a razão. Não adianta nada termos a fé não raciocinada. Precisamos da fé, sim, mas uma fé robusta o suficiente que entenda sobre o porquê é essa fé, de onde ela vem, de onde aplicar a vontade, se não na razão. E é isso, acho que o Espiritismo ele é tão lindo por conta disso. Porque temos a análise de tudo sob a ótica da ciência, da filosofia e da religião. Primeiro, passamos pela ótica da ciência, depois passamos pela ótica da filosofia, de entender no pensamento humano tudo isso, e aí sim, através da razão, da certeza do que está acontecendo, ela vem ser uma fé religiosa de ponto que nós conseguimos nos sustentar, né? E entender que tudo isso vai muito além de apenas viver aqui, vai muito além de falar que não existe uma outra vida, de que não existe um mundo maior do que o nosso. Ele existe, tanto existe que ele é o mundo verdadeiro. Nós estamos aqui passando pelas próprias expiações, pelo processo de regeneração, e a cada encarnação vimos aqui para ainda vigiar, ser aqueles que estão apenas vigiando aos pés do Getsemane, enquanto Jesus sobe ao monte para orar por nós, com os irmãos que estão ali elevados e garantindo a nossa existência sadia e santa. Então, a vontade é aquilo que nos consegue quando estamos dentro das entranhas dos peixes grandes, entendendo ali os nossos processos de trevas e interiores ou exteriores, de entender que nesses momentos de dia, de noite, que aí a gente pode interpretar ali como os momentos de equilíbrio e desequilíbrio também, entre todos esses momentos estarmos cientes de qual é o nosso papel dentro da história. Por que estamos aqui e o que temos a fazer. As ferramentas nós já temos. O como nós já sabemos. Agora falta a ação, a vontade. E a vontade é quem controla tudo. Aquele livro, O Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele primeiro vem... A vontade é o capítulo 2. Antes da vontade só veio o entendimento da mente. Ele faz o capítulo 1 falando sobre a mente. O capítulo 2 já vem explicando sobre a vontade. Como que a vontade tem esse papel tão forte, tão grande, de conseguir nos controlar e conduzir. Que ela consegue nos trazer essa verdade e consegue nos tratar nesse ponto de que nós temos ela o nosso auxílio e principalmente através dela conseguimos obter o auxílio divino na nossa conduta, no nosso cotidiano. Então, dentro desse ponto, sim, devemos evitar a queda. O vigiar é um ponto também de evitar tudo que a gente possa cair. Mas também tem um orar, no caso, se cairmos, que nos levantemos e sigamos em frente na estrada da fraternidade. A gente pegar ali, o Divaldo sempre frisava muito, o bem que fazemos será nosso advogado por toda a eternidade. Na dúvida do que fazer, pratique o bem e ame. Ame. Ele falava assim, quando eu estava fazendo, se eu vou a uma palestra, me pedem alguma palavra que eu não preparei, eu sempre começo, ame. Porque é a regra primária, ame. Então vamos amar. É o primeiro passo que nós temos que fazer. E aí expressamos amor como? Na prática do bem, da caridade, né? Aí às vezes a gente fica assim, eu vou estar muito... Não, eu sou mais neutro. Estou aqui, concordo, convivo, mas beleza, eu vou ficar só aqui, não vou fazer nada. Aí a gente tem que se lembrar do que está lá no Livro dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, falando pra gente. Não fazer o bem já é fazer o mal. Então a prática do bem é a única coisa que é realmente boa, não existe o neutro.
Não tem neutro. Ou você pratica o bem ou não pratica o bem. O mal é a ausência da prática do bem. Então nós necessitamos seguir nessa estrada da fraternidade, da caridade, da bondade, sim, sempre na prática do bem. Muitas das vezes nós fazemos sim a oração de Santo Agostinho, os pensamentos dele, sentamos em nossas camas e pensamos como foi o dia, refletimos como podemos fazer para ser melhores, mas muitas das vezes nós não queremos aplicar vontade realmente de ser melhor. E aí é a hora que nós precisamos saber que onde eu posso depositar a minha vontade hoje para ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Como eu posso aplicar a minha vontade? Em que ponto? E nesse livro, Não Sei Que Nada Sei, ele traz um capítulo muito interessante também, que ele vai falar sobre o quando. Comece nas coisas pequenas. As grandes serão mais fáceis depois. Não comece pelo grande, comece no começo, né? Do que é pequenininho. Qual é o ponto mais fácil para você para melhorar? Vai nele. Depois o resto. As coisas vão caminhando, vão se desenvolvendo. Quando a gente vê, o peixe que era grande nem fica tão grande assim. Depois ele vai diminuindo e já não consegue nos engolir. E a gente está ali, já fora do alvo daquele peixe grande, porque ele já não consegue mais nos engolir. Ele já não vai mais ser uma ameaça. Aquelas feras das covas, elas começam a deixar de ser feras e começam a ser domesticadas. Já não conseguem nos atingir, não conseguem nos atacar. Os grandes leões já deixam de ser grandes leões. E já não nos atacam mais, já não nos atingem mais. E tudo o que Jesus nos pede para que isso aconteça é vigiar e orar. Vigia. Enquanto eu vou orar para que vocês sejam fortes. Enquanto eu preparo o que vocês precisam. Enquanto eu estou aqui preparando o mundo para que vocês consigam seguir. Vigia. Tenta ser melhor um pouquinho cada dia. Para que no momento de que eu precise de que vocês subam um monte comigo para orar, você consiga subir no monte. Porque existe um porquê de Jesus não ter levado todos os apóstolos para orar. Ele trouxe ali aqueles que ele achava que já estariam preparados e deixou os outros ali para que eles entendam o que é preparar-se, o que é estar disposto. Porque não adianta nada falar que vai se você não entende o que é estar disposto também. Então muitas das vezes o primeiro passo está ali, no vigiai, para que aí possamos entrar na conduta também do orar junto com Cristo em prol de um mundo melhor para todos nós. E eu sempre falo que o espírita ele tem uma grande responsabilidade no processo de um mundo melhor, porque nós não temos que pregar o espiritismo ou as palavras de Jesus verbalmente, nós temos que pregá-las vivendo o Evangelho. Temos que ser a cara do Evangelho redivivo. Temos que interpretar ele na nossa conduta diária. Precisamos entender que este caminho deve ser traçado, pautado pelas mensagens de Jesus, pautados no amor que ele nos ensinou, que ele nos revelou, que ele nos trouxe. A Meimei, ela tem um dos livros que ela trouxe, uma das mensagens que ela trouxe foi a história da caridade, de onde que veio a caridade. E ela vem falar que no início nós tínhamos as leis duras para conduzir o homem à sua melhora, o ser humano, a melhorar. Depois, essas leis se mostraram brandas, não brandas, mas difíceis de conquistar alguma coisa, e ali está estagnada a evolução. E aí vem todas as outras coisas, vem o amor, vem tudo, até que nos é ofertada a caridade como válvula, como ferramenta de melhora, como ferramenta de conseguir, de conquistar
aquilo que é bom, de conquistar os benefícios da prática do bem. Então a caridade ela vem para nos ensinar de como que eu consigo pegar e aos poucos evoluir no processo da caminhada do amor e da fraternidade. Como que a fraternidade ela vem ser importante. A caridade de não só de trazer o alimento para aquele que precisa do alimento, mas a caridade do irmão que está ao meu lado. Quantas vezes nós precisamos estender a mão e falar da caridade para o outro, e falar para o outro numa ação de caridade, simplesmente um bom dia, uma boa noite, como você está? Ou às vezes, simplesmente de sentar e ouvir. Muitas vezes o irmão precisa é de ser ouvido, de que alguém estenda o ombro para que ele possa falar e contar como realmente foi aquilo, pelo que ele está passando. E ele ter confiança de que nós estamos ali para isso, sem julgamento, só entendendo, só aceitando e fazendo a prece por ele para aquele ponto de melhora. Isso é caridade também. A caridade desinteressada, que ela não está ali para poder vangloriar ninguém. Não é uma ação que você busca para a glória, nem para obter nada. Essa é aquela que nós conquistamos o bem maior, de seguir no caminho da verdade, da justiça e da bondade e do amor que Jesus nos ensinou. Então, nessa noite, o que eu queria deixar para a gente meditar bastante é como eu tenho colocado a minha vontade, em que ponto que eu estou exercitando a minha vontade para me aproximar mais da fraternidade e do amor que Cristo nos ensinou. Em que ponto que eu estou colocando a minha vontade, onde eu estou aplicando vontade realmente. Ou eu tenho deixado os desejos dominarem a minha vontade. Dominarem ela não, né? Mas silenciá-la. Porque a vontade está ali. O Espírito exprime tudo com vontade. E aí a gente lembrar que vontade não é eu querer, vontade é o Espírito quem tem vontade. A vontade vem de lá, vem do nosso Espírito, vem do mundo dessa nossa vivência maior. Então quando falamos... Até compreender o que é que o nosso Espírito traz realmente, né? Exatamente. Que vontade que o meu Espírito traz. Tem trazido. Será que essa vontade ela precisa ser burilada? Né? Exatamente. Se essa vontade ela está aliada aos princípios que nós estamos querendo viver, ou ela está sendo somente uma ferramenta dominada pelo desejo, ou se estamos somente negligenciando, deixando de lado. Então, assim, que nós saibamos dessa questão do vigiar sempre, que esse vigiar nos auxilia a sempre ficar pensando onde está aplicada a minha vontade, nos auxilia a evitar a queda, e se cairmos, ele nos auxilia também a levantar e seguir. E principalmente a vontade que nos traz mais próximos do irmão na prática da caridade, do amor e então da fraternidade, que é onde nós devemos sempre estar. E é a nossa vontade que nos leva até lá, ou a qualquer outro lugar. Então que essa seja a nossa reflexão nessa noite. E assim eu agradeço novamente ao convite, que essa casa seja sempre um ponto de luz, de iluminação dentro dessa cidade, um ponto onde a prática do amor e da caridade sempre estejam presentes. Que Jesus nos abençoe muito e que sempre nos conduza nessa caminhada e que esteja sempre nos auxiliando a entender a vontade, onde que ela está depositada. Então, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Rômulo, pela sua palestra, pelas suas palavras. E realmente, na hora que você contou a história de Daniel, a gente precisa ter essa inspiração mesmo, porque você vê que
Daniel tinha firme vontade, né? E ele confiava no Deus que enviou ele, né? E, porque não é fácil, o nosso dia a dia é difícil, né? E outra coisa que você falou que me chamou muita atenção foi a respeito de você dizer que nós espíritas, nós não estamos aqui para ensinar o Evangelho, nós estamos aqui para viver o Evangelho, né? Então, de fato, né, a gente não tem que se preocupar em pregar, nós temos que se preocupar em viver, porque é o que Jesus fez, né? Jesus viveu. E assim, o exemplo, ele vai movimentando, né? O exemplo, o ditado já fala, né? O exemplo, ele carrega, né? Então, que nós possamos realmente ter a nossa vontade alinhada, né, com aquilo que nós programamos na espiritualidade, aquilo que nós assumimos, né, perante... Hoje a gente estava estudando o livro dos Espíritos, falando sobre os mentores, né, espirituais, os amigos espirituais, os espíritos familiares, aqueles que não são simpáticos, né? Então que a gente tem todo um arcabouço, né, de protetores e daqueles que nos inspiram a fazer o bem, né? E nos manter na caminhada. Então que a gente possa buscar isso nos momentos de desânimo, né? Porque às vezes a gente dá uma baqueada. O peixe vem. O peixe vem, o leão aparece, ele ruge na nossa frente. Aí você dá aquele estremecida, mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir adiante, né? Porque é isso que Deus espera de nós e é melhor para nós, a verdade é essa, né? Então, Senhor Jesus, nós agradecemos mais uma vez, né, a oportunidade desse estudo. Cada estudo que vem aqui, né, nos acrescenta imensamente, a gente aprende muito e que nós possamos verdadeiramente no nosso dia a dia, né, aqui na nossa casa, nos nossos lares, no nosso trabalho, com os nossos amigos, principalmente com aqueles que nos desafiam e aqueles que não nos são afetos, que nós consigamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Que isso é o mais importante, né? É a gente conseguir agir de acordo com aquilo que o Evangelho nos ensina. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por ter nos ensinado tanto, por nos ensinar tanto. Obrigado por tantos trabalhadores da luz espalhados por aí. Obrigada, Senhor Jesus, por nós que ainda engatinhando, mas nós já queremos, Senhor, congregar contigo e na sua palavra. Nos dê força, nos oriente a nossa vontade, que nós possamos estar sempre alinhados com aquilo que a espiritualidade superior espera de nós. E, Senhor Jesus, nesse momento, nós pedimos então que vá até todos aqueles que estão assistindo em casa, que vá e que seus mensageiros da luz, os magnetizadores siderais, possam aplicar um passe, transmutar a energia, depositar energias revigorantes, energias de ânimo, de bem, energias que possam impulsionar para que a semana seja uma semana abençoada, uma semana de colheita de frutos benfazejos para eles e também para todos nós, Senhor. Nós agradecemos todo o amparo e proteção dessa casa nossa, do William, do Rômulo, que vieram aqui ter conosco hoje, que eles possam retornar em paz, retornar bem, da mesma forma que chegaram, e que possam sair daqui melhor do que chegaram. Obrigada, Senhor Jesus. E em seu nome, nós pedimos autorização para encerrar a palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus.